E é isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Somcast. Acho que já viram aí no título o nome de peso que está aqui com a gente hoje. Acho que não adianta ficar lendo o currículo. Acho que só o nome por si só já traduz aí toda a trajetória que a gente vai tentar trazer um pouquinho para vocês. Juscelino Pereira, fundador do Pizelli. Juscelino, obrigado demais pela participação. Eu que agradeço. Saúde. Saúde. Eu costumo falar maravilhoso. Maravilhoso, é isso. Então, antes só da gente iniciar nosso bate-papo, só agradecer nossos apoiadores aí, Triguiúva, que mandou esse Vale Belo Barricas 2022. Vinho relativamente jovem, mas já tá uma delícia. Alvarinho com Chardonnay. Então, acessa lá, triguiúva.com, aproveita o nosso cupom de desconto, SOMCAST10, 10% de desconto lá. Tem aí o QR Code na tela, link na descrição, bora fortalecer. Agradecer nossos parceiros aqui também, com essa charcutaria e queijo. Coisa fina demais, tá aí, produção. Aí, ó, charcutaria em Câneva, do Hugão, mãos de fada, coisa linda. Cara, tem uma mão pro tempero assim, surreal. E os queijos do Queijólatra, Elvio, cara, incrível também, ímpar aí no mundão. Somcast 10% de desconto também. Ô, produção, a gente tem que pegar o Hugo também e colocar uns cupons de desconto pra ficar tudo padronizado, hein? Hugão, vamos finalizar esses cupons aí, meu amigo. Vou marcar ele aí, então. Então, QR Code na tela de todos os nossos parceiros, link na descrição, bora fortalecer aí, fechou? Juscelino, cara, a gente começa sempre perguntando qual que é a tua primeira memória com vinho, cara. Muita gente tem uma lembrança meio familiar, alguma coisa assim, alguns dão uns porre na adolescência. Conta pra gente um pouquinho. Bom, minha primeira memória com vinho foi na venda do meu pai em Joanópolis. Quer dizer, não é bem Joanópolis, né? Nós fomos criados num sítio a 10 quilômetros de Joanópolis, chamado Bairro dos Cunhas, onde não tinha quase nada lá, né? Tinha as fazendas, uns sítios, meu avô tinha a fazendinha dele, e meu pai tinha um sítio e montou uma venda de secos e molhados. Acho que eu tinha por volta de 10 anos, assim, quando o pai montou, e eu comecei a ajudar meu pai na venda. E a gente servia na venda cerveja, cachaça e vinho de São Roque. Ah, tradicional. De garrafão, né? E eu, na minha adolescência ali, já comecei a experimentar, né? Dá as bebericadinhas ali, né? Ia com os amigos na cidade final de semana, tal, né? Paquerar as meninas na praça, e aí a gente tomava, às vezes, um vinho de São Roque, é o que tinha naquela época, e a gente gostava, né? Essa foi meu primeiro contato. E com o vinho fino aqui, você lembra que momento que você falou, pô, tem um negócio interessante aqui, hein? Com vinho fino já foi assim uma Caminhada mais... Uma caminhada, né? Depois de muitos anos. Depois eu volto na história, né? Mas aí eu tava no Fasano trabalhando com o Manuel Beato. Eu era segundo sommelier dele e a gente toda noite abrindo grandes vinhos de Bordeaux, de Borgonha, Itália, enfim, os melhores vinhos europeus. E a gente sempre provava. E ali, degustando grande Bordeaux, Borgonha, os grandes Barolos, Vega Sicília e tal. Ali falei a coisa... Pô, mas aí não... Pô, é, bicho. Aí, não, você vê que eu fui do 8 a 80, né? Aí é sacanagem, hein? Aí ficou bom. Aí foi entrando na veia, né? Eu fiquei apaixonado. Foi logo com quem, né? Então, mas a história é muito longa, né? Não sei se... Comecei lá no interior, meu pai tinha esse sítio e ajudava ele na venda e trabalhava na roça também. Ali com meus 15, 16 anos tinha as minhas hortas, plantava para vender na cidade. E com 17 fiquei naquela ideia de continuar ali ou ir embora para a cidade grande. Joanópolis fica... Aqui sentido Minas Gerais, é a última cidade do estado de São Paulo, divisa com Minas, perto de Monte Verde. Tá. Depois de Atibaia,
Bragança Paulista. Ela tá na Serra da Mantiqueira, do lado de cá, né? Ah, boa. Do lado de lá da Serra da Mantiqueira é Extrema, Monte Verde. É isso que eu ia falar, quase extrema ali, né? É Que indo por Atibaia ali, isso. Você vai na Fernão Dias direto, vai embora. você vai passar a entrada de Joanópolis, daqui a pouco já vem Extrema, né? Boa. E aí o meu avô, que saiu de Minas, do Cambuí, que é a cidadezinha que ele morava em... Ah, tudo no... Tudo ali perto, Serra da Mantiqueira. E aí ele se instalou nessa região ali de Joanópolis e tinha uma fazendinha lá e ele era fã de Kubitschek. E muito fanático por Kubitschek, virou cabo eleitoral de Kubitschek. E aí quando minha mãe estava grávida, ele foi lá em casa e falou pro pai, vai por o nome de Juscelino. E meu avô teve 10 filhos, um monte de netos. Algum deu pra fazer Mas essa... eu fui escolhido. Eu me sinto privilegiado, né? Ele tinha... A época que a gente tinha bons políticos, hein? Exato. Saudade. Meu avô, acho que ele lançou uma positividade em cima de mim, sabe? Porque ele tinha Kubitschek como vencedor. Total. Então, acho que ele lançou ali uma positividade, que eu ia ser um cara vencedor e tal. Mas na simplicidade dele, né? Nem ele imaginava isso. Mas foi passando-se os anos, eu pesquisava os agricultores lá, vizinhos do meu pai, quem que se dava bem, quem não se dava bem, por que não se dava bem. Então eu fazia minhas pesquisas, que depois de muitos anos vi saber que é pesquisa de mercado, né? Mas no interior, caipira de tudo, né? Ele fica observando os outros, perguntando, curioso, intuitivamente é isso, né? Pesquisa de Total. mercado, né? Então eu ficava observando. E aí... Benchmark, né? É, Fazer um benchmark. vai, Fazendo de bom, de ruim. as Aí. palavras chiques assim, eu me descobri uns anos atrás. É. Tem nome pra tudo hoje, né, cara? E aí é muito no feeling, né? Tem nome pra tudo. Aí com 17 eu tava naquela indecisão de a vida na roça é muito difícil, muito pesado, sacrificante. E aquela coisa, né? Tem ano que não vai bem e você perde tudo. Aí você anda para trás. Daqui a pouco se dá mais ou menos. Aí fica naquela pindaíba e tal. E eu falei, meu, eu tenho que plantar algo diferente. Não vou plantar o que todo mundo está plantando, que aí chega na época da colheita, tem muita oferta, o preço cai e todo mundo fica na mesma, na pindaíba de sempre. Eu preciso plantar algo diferente. Comecei a pensar. E não é que eu sonhei com ervilhas? Eu sei que tem uma história com a ervilha aí, né? Aí acordei, falei, ervilhas, né? Ninguém planta ervilhas, nem meu pai, nem meus tios, nem meus vizinhos. Aí eu falei, meu pai, vou plantar ervilha. Ninguém planta, só eu vou ter ervilha, então eu vou ter o preço. E ele deu de ombros, boa sorte, né? Eu preparei a terra, fui até Bragança Paulista de ônibus pegar semente de ervilhas, voltei, plantei. Cresceu um monte de ervilhas. Na época eu fiquei animado, né? Porque, pô, agora eu vou tirar o pé da lama, vou comprar meu fusquinha. Chegou na colheita, todo mundo foi ajudar, os parentes, amigos, e colhemos. E o meu tio tinha um caminhãozinho, enchemos o caminhãozinho do meu tio de ervilhas, e no outro dia de madrugada fomos em Bragança Paulista entregar as ervilhas. O primeiro comprador pegou animado para comprar uma parte das ervilhas, e ele começou a analisar, e ele falou, estão todas estragadas. Aí eu fiquei em choque, né? Como assim estragada? Aí você plantou ervilha torta. Ervilha torta? Não conhecia ervilha torta. Não sabia nem que existia ervilha torta. Ele explicou que era uma ervilha diferente, que come a vagem com um grão pequenininho. E eu deixei crescer e, portanto, estava passada. Ele falou, isso aqui não presta mais. Perdi toda a minha safra de ervilhas e me deu uma revolta isso, né? Eu fiquei puto com a vida do campo. E, coincidentemente, tinha um cara de São Paulo, ele tinha uma lanchonete, um bar na bairro da Casa Verde. E ele tinha uma casa de campo perto do meu pai, ele vinha todo final de semana na venda do pai tomar umas cachaça e cerveja, e ficava ali, encontrava as pessoas e tal, e ele brincava comigo. Você vai trabalhar um dia comigo em São Paulo? E eu jamais, não vou, mas por causa das ervilhas, encontrei ele no final de semana, falei, bora, quero trabalhar com você. Vamos. Rapaz, eu vim com 17 para 18 para São Paulo. Não sabia nada, não conhecia ninguém. E comecei a trabalhar naquele balcão ali, limpar. Depois começar a fazer lanche na chapa.
Comecei no café da manhã ali e tal. E falava um caipira arrastado, né? O pessoal chegava no balcão, eu quero um lanche aí, de carne ou de queijo? Aí o céu dava risada da minha cara. E eu falava... Não, o pessoal perguntava, né? Da onde você é, né? Sou de Fugiu da Joanópolis. onde, né? Aí, onde fica isso? Aqui no interior de São Paulo. Mas por que você veio pra cá? A ordem de vídeo não deu certo. Aí tem que contar a história, né? Por que você chama Juscelino? Porque meu avô era fã do Kubitschek. E quanto mais eu contava a história, mais as pessoas gostavam e tinham afinidade comigo e já pegava amizade. E aí eu comecei esse atendimento com aquela freguesia ali, fazendo o melhor, assim, já caprichando no lanche, já decorando o que cada um gostava de comer, porque era uma clientela ali muito fiel, que trabalhavam todo ali pertinho e todo dia estava lá comendo. Aí chegava o mesmo de sempre. Você acredita que teve assim um grupo de pessoas que tinha uma empresa lá pertinho? Eles todo dia 9 horas iam tomar café, né? E eu ficava ali. Quando era 10 para as 9, eu começava a fazer os lanches e deixava em 1 minuto para as 9 estava todos os lanches no balcão, cada um com seu suco, o outro com seu pingado, o outro com sei o quê. Cada um chegava aí no seu lanche e eu tava lá. Já sabia o que comia a turma. Aí o pessoal achava aquilo fascinante, né? Porra, você vai dar tempo para eles bater papo, descansar, não precisava ficar pedindo, esperando, né? Então eu sempre gostei dessa coisa do surpreender, né? De atender bem e tal. Essa coisa do receber bem da minha avó. Minha avó era grande cozinheira, minha mãe também. O Então, pessoal do interior, ainda mais com um pezinho em Minas ali. é, Não. são tudo jeitoso, né? Ah, pô, É um jeitoso. diferente, Ele né? gosta de falar, gosta de tratar com as pessoas, gosta de gente, né? Minha avó era grande cozinheira, minha mãe fazia uma macarronada que aprendeu com a minha avó por parte do meu pai. A minha avó, por parte de pai, era uma ótima cozinheira. E nos domingos, a tradição era macarronada com frango. E então, essa coisa do atendimento, acho que eu trouxe um pouco da família. A parte do negócio, meu avô que me ensinava muito, cresci muito perto do meu avô, ele contava história do Brasil, história de negócios, ele adorava bater esse papo. Aí foi passando os anos, aquela clientela foi me sugerindo o seguinte, olha, você adora atender, atende muito bem, é simpático, você tem que ser garçom no Jardins, que lá você vai ganhar muito dinheiro. Uma Opa, gorjetinha boa, né? eu vim para São Paulo para ganhar dinheiro, para vencer. Então, desejei ser garçom nos Jardins. E esse foi o meu primeiro desejo quando cheguei em São Paulo. Depois... Upgrade ali de carreira, né? E aí, como é que eu chego para ser garçom nos Jardins? Eu comecei a trocar de trabalho sempre no melhor, para aprender. Então, fui para vários outros restaurantes, entrava, aprendia, era promovido, entrava de comida, era garçom, daqui a pouco era maître. Aí tinha um restaurante melhor, eu voltava para trás, entrava de garçom e fui assim, passando por vários. Década de 90, eu estava de garçom na Rua Boa Vista, Centro Histórico de São Paulo, na sede do Jockey Club. E ali foi um aprendizado muito grande, porque o cardápio era francês, o chefe era francês, e foi maravilhoso. Depois de um tempo surgiu uma vaga nos Jardins, no St. Peters, na Amélie Lorena, de garçom. Aí vim para cá, para os Jardins. E entrei de garçom e ali também foi excelente, porque já tinha uma adega, uma carta de vinhos importante. E como até então eu só tinha contato com Liebfraumilch, Matheus Rosé, Casal Garcia, só conhecia esses vinhos, né? Ali no St. Peters eu tive contato com os vinhos franceses famosos. Alguns Bordeaux, alguns Borgonha. E passou um tempo, eu fui promovido para maître e não tinha sommelier naquele restaurante. Aliás, São Paulo quase não tinha sommelier, era poucos. E eu falei, e agora? Eu preciso aprender mais sobre vinhos. E eu, sozinho, assim, pensando, né? Fui até uma livraria na Augusta, comprei um livro de Saul Galvão, Tintos e Brancos, e devorei aquele livro. Eu ficava à tarde, entre um intervalo, entre o almoço e o jantar. Já teve muitas referências desse livro aqui. Já. E aí eu me apaixonei, né, pela leitura dos vinhos naquele livro e fui aprofundando, e ali no já saía alguns vinhos bons, tal, e eu fui praticando ali. E o vinho começou, né, já a entrar ali na veia
já comecei a ter contato com vinho de altíssima qualidade, né? Bom, passado um tempo, eu falei, puxa, eu quero entrar no Fazano porque o comentário dos colegas que ganhava mais, que era o top e tal. Então eu desejei entrar no Fazano. Passado uns meses eu conheci o Manuel Beato numa confraternização e começamos a conversar sobre vinhos e ficamos 2 horas falando sobre vinhos e foi uma delícia de conversa. No final da conversa eu falei, quero trabalhar com você no Fazano, como é que faz? Ó, o currículo aqui, ó, já. Aí ele falou, mas você tá de maître no St. Peters? Porque vai sair o meu segundo sommelier, só que você vai ganhar menos, você vai começar de baixo, né? Tal. Eu falei, não tem problema. Então vai lá falar com o gerente, fui falar com o gerente e deu certo, deu super certo. E entrei lá com o Manuel e comecei com ele e ali nós dois fizemos juntos a ABS. Nós se formamos em sommelier juntos, né, porque o Manuel estava fora do Brasil, também fazendo cursos e em vinícolas e tal, e ele tinha voltado não fazia tanto tempo assim. Então ele não tinha feito a ABS ainda, aí fizemos juntos. Que ano que foi isso aí? 92, 93 ali. Ah, então foi logo quando abriu aqui em São Paulo, quase, né? É. O Fazano do Lobo era 90 que ele abriu. A Fazano do Lobo. Não, ABS aqui em São Paulo. A ABS acho Mais que ou menos isso aí, né? 90 e poucos, né? 90 e poucos. E aí o Jorge Luco foi um dos professores, Mário Teles, aquela turma boa. Mário tá professor até eu agora, né? Tá lá até hoje. É, eu encontro eles, vão lá no Piselli com a confraria deles. É. Então eu sou, assim, muito grato a eles e privilegiado. O Jorge Lucas deu uma história muito linda com ele também, foi meu professor e conheceu o Joanópolis, aonde eu plantei ervilhas. O Jorge Lucas conheceu. Foi bem louco. Aí foi dando muito certo ali no Fazano, depois eu fui promovido lá pro Diário 94, Maître Sommelier, na abertura lá, e aquilo foi um sucesso de público, um movimento estrondoso, e eu vendia mais vinho italiano, então eu comecei a ser convidado para ir para a Itália, principalmente, mas para a Europa no geral, convite das importadoras e dos produtores de vinho. Cara, aí comecei a viajar. Aí ferrou, né? Aí a primeira viagem para a Itália, Biondi Santi, Ângelo Gaia. Cara, aí eu fiquei maluco, né? Não, aí a mente faz assim, né? Nossa! As primeiras viagens. Não, a minha primeira viagem foi pro Chile, primeiro a Conchitoro, acho que foi ali em 94, por aí, 94, 95. E o outro, logo depois, um ano depois, teve essa da Itália, a primeira vez, que era meu sonho ir pra Itália, né? Tava naquele mundo italiano ali, da gastronomia, da cultura. Então, meu sonho era a Itália, e lia sobre os grandes produtores. Então, puxa, será que um dia eu vou estar de frente para esses grandes produtores de vinho? E eu cheguei, cara, começando na Toscana, o filho do seu Franco Biondi Santi, o Iaco, veio buscar a gente no hotel e levou para a vinícola do pai, a tradicional, e o seu Franco Biondi Santi tirava a vinha da barrica e falava, toma, meu filho. Eu tremia, né? Você é louco. Eu tremia e falava, meu Deus, o que está acontecendo comigo? De caipira da Rosa de Joanópolis, estou aqui diante de uma Lenda, né? lenda do vinho italiano, Biondi Santi, que é o primeiro-ministro que toma, é o Papa que toma, e eu estou aqui, ele me dando vinho Da barrica, né? da barrica. Então, eu sempre refletia e me emocionava. Fizemos outras vinícolas pela Toscana, outras regiões, e o encerramento foi no Piemonte com Ângelo Gaia. Aí é. O Ângelo pegou a gente, ficou o dia todo com a gente, mostrando tudo. Aí fomos almoçar, abriu os melhores vinhos dele no almoço, com tartufo bianco. Fala a verdade. Eu sou um cara privilegiado? Demais, cara. Não, eu acho que é uma combinação perfeita, né? Bom, e aí foi dando muito certo, né? A minha vida profissional decolou muito, fui crescendo, depois de alguns anos já estava gerenciando um restaurante, indo para a Itália todo ano, para outros países, França, Espanha, Portugal, América do Sul, e evoluindo muito na carreira profissional, e aí já comecei a entender o restaurante como um todo, né? Que aí eu já não era só sommelier, maître, já era gerente, então comecei já a entender a empresa. Um organismo vivo ali, complexo, né? E tinha essa oportunidade, né, de ir no financeiro, no administrativo, setor de compras,
tinha um diretor fazendo muito bom, que sempre ensinava muito, então eu tive esse privilégio de começar a entender e como é que funcionava nos bastidores também, né? E, lógico, cozinha e salão a gente já estava muito afiado há muitos anos, ajudando o chefe a desenvolver cardápio, dando opinião. Isso eu sempre gostei muito de fazer. E com 30 anos, então, eu estava nesse Jovem pra caramba. topo da carreira já. Já tinha chegado no topo da minha carreira. Rogério Fasano, um grande mestre, sempre aprendi muito com ele. Então, veio uma lembrança que meus primos falaram, o nosso avô falou que a gente tem que batalhar, estudar, viajar, não tem que ter medo não, mas até os 35 tem que estar aprumado. O que queria dizer isso? Ou com o seu sítio, ou formado, ou com o seu diploma, estabilizado, num bom emprego, porque não pode mais estar batendo lata, dependendo de mesada de pai, até com 30 e poucos anos, né? Então, tinha essa meta 35, falei, mas eu não preciso fazer negócio, porque eu estou bem empregado, ganho super bem, né? E tentei esquecer, mas de vez em quando eu lembrava A pulguinha ali. a pulguinha do 35. Quando eu não esperava, eu estava escrevendo num caderno como vai ser meu negócio. Vai ser uma tratoria, um restaurante. Eu ia para a Itália, pesquisava as tratorias e voltava, aqui não tem igual, é diferente do que tem aqui, as cantinas de tratoria italiana. E comecei a projetar uma tratoria. E foi passando, às vezes eu desistia, parava, às vezes eu voltava no meu caderno, escrevendo pratos que eu comi na Itália, livros que eu trazia, que eu tirava as receitas, as antigas, clássicas. E aí com 34 me deu um desespero, eu não consegui me segurar, e quando eu vi estava pedindo a conta, tinha achado um ponto lá nos Jardins, né, que eu queria que fosse nos Jardins, na Padre João Manuel, que era um bistrô francês, estava passando o ponto e fui negociando e foi dando tudo tão certo, foi encaixando. Encaixando que não deu como voltar, né? Aí fui pedir a conta, e o Rogério não queria deixar embora, e propostas, mas chegou um momento, falei, não é dinheiro, eu tenho que realizar meu sonho, né? Expliquei a história do avô e tal. E aí, acho que foi abril, maio de 2004 ali, para a minha saída, e o ponto estava alugado, ia começar a dar uma reformadinha, porque estava tudo montado. Eu só ia trocar a cor da parede, a placa da porta, Tapinha o cardápio, né? O cardápio e treinar uma equipe. Então era fazer assim para abrir rápido, né? E o nome não vinha ainda, o nome da tratoria. E eu fazia curso de italiano, e o professor sempre ensinando sobre gastronomia, ele falou Piselli. E aí eu, o que é Piselli mesmo? Virei para um colega, ele falou ervilhas. Pra quê, né? Aí gelou a barriga, né? Ai, meu Deus. Aí eu comecei a dar uma retrospectiva, assim, da minha vida, da roça, da horta de ervilhas. E eu falei para mim mesmo ali, vai chamar Piselli, porque é a bendita ervilha que me fez vir para São Paulo e na Itália. É um ciclo perfeito, né, cara? É aquelas coisas durante a vida, assim, que você não tem como explicar, né? É muito louco, né? Cara, e aí foi dando tudo tão certo, a reforma, foi tudo se encaixando, que chegou no dia 31 de julho de 2004, eu completava 35 anos e abria o Piselli, no dia do meu aniversário. Acho que fechou um ciclo da minha vida. Tá? Então... Não podia dar não podia ser tão mais perfeito o time, né? A Suzana Barelli escreveu uma frase num livro que nós fizemos juntos, ela escreveu, Deus escreve certo por ervilhas tortas. Saúde! Que isso, é saúde demais. Bom, aí, acho que puxando pro lado do vinho, né, então sempre fui apaixonado por vinhos e a Itália entrou na veia. E na Itália, você chegava em qualquer região, vai numa tratoria, que vinho você sugere? Nosso vinho da casa. Vinho da comuna. Feito aqui, você vai pedir um Chianti no Piemonte, o cara te bate, né? Até hoje isso lá. Então o bairrismo é bacana, eu achei isso muito bacana. E eu queria ter o vinho da casa, só que não deu tempo, abrir restaurante sem vinho da casa.
E eu queria ter um vinho da casa italiano. E passa-se um tempo, acho que menos de um ano, tá lá almoçando um grupo de executivos ali, uns senhores falando de negócio, e vou cumprimentar a mesa, e um deles falou, olha, eu tenho uma pequena produção de vinhos na Itália, você não quer ter o vinho da casa? Olha só isso. Eu falei, é isso que eu tô procurando, né? Aí ele falou, então aqui, tá aqui meu cartão, meu endereço, marca para você ir lá com quem você quiser, para provar os nossos vinhos, e aí você escolhe um deles para ser seu vinho da casa. Eu falei, tá maravilhoso. Passou uns meses, meu filho já estava comigo trabalhando, o Dudu, que hoje tem o Zena ali na Peixoto Comide, e eu falei, Dudu, vamos, eu tinha sócio na época, e falei pro sócio, vamos comigo, vamos para Itália escolher um vinho da casa pro Piselli. Fizemos essa viagem e eu peguei o endereço, né? Quando eu chego é Piemonte. Aí anda, e de repente eu chego lá numa colina, uma cidadezinha, tem um castelo no topo da colina, né? Aí chegamos no endereço, na porta do castelo. Falei, não deve ser aqui. Não é possível que esse castelo seja do Giacomo, que ele vai lá no Piselli, né? Ele tem negócios no Brasil, então ele vem pra cá todo ano, assim, e tal, então eu frequentava o Piselli e eu falei, mas será? Eu toquei o interfone e falei, olha, aqui é do Giacomo, eu marquei com ele, é aqui mesmo, o portão começou a abrir. Cara, um castelo maravilhoso, chama Castelo de Gabbiano. E ele tá agora no Brasil, amanhã a gente vai fazer um almoço. Bom, recebeu a gente assim, ficamos no castelo ali alguns dias, provando os vinhos e comendo tartufo bianco. Aí não tinha como não ser esse o vinho, né? Tá, aí vou te falar, escolhemos um daqueles cortes, ele faz Barbera, né? Escolhemos um tipo de Barbera que ele faz e aí assim começou o vinho da casa feito pelo Castelo de Gabbiano. Ele tem outros rótulos, aí a gente traz junto outros rótulos do castelo, que é algum Barbera com Pinot Nero, Barbera com Freisa, Barbera Reserva, que são os mais importantes do castelo. E há quase 20 anos essa parceria com o Giacomo é E até hoje o vinho do... até hoje. Que legal. Até hoje. Todo ano chega um container e aí todo ano vem as safras atuais, né? As safras que eles, depois de envelhecer, que eles engarrafam e tal. Então, eu acredito que chegou agora o vinho, o Barbera nosso da casa, é um Barbera mais fresco, a gente serve em taça. 23, 24. É 22. 22? 22. Então, tá muito macio, muito redondo e tal. Então, essa parceria é muito saborosa. E o Piemonte, acabei indo muito mais vezes. O Piemonte, né? Acabei tendo mais amigos lá de restaurantes, de vinícolas. Ah, tem um menu dedicado ao Piemonte no Piselli, né? Aí, depois de uns anos, né? O Piselli, quando o cardápio no início, ele foi concebido... Pratos que eu comi na Itália, alguma cidadezinha que eu achei muito interessante e alguns clássicos que eu queria fazer aqui, como se faz em Roma, por exemplo, carbonara, né? Eu quero fazer o carbonara como se faz em Roma. Naquela época, 20 anos atrás, o pessoal fazia carbonara com presunto e ervilhas, cara. Nas cantinas. Até hoje você acha uns carbonara meio fajuto aí, né? Eu falei, não, quero fazer o carbonara. Carbonara decente mesmo. Porque naquela época, 20 anos atrás, você não achava guanciale. Não, até hoje é difícil, né? Hoje já tem o Hugo aqui, com certeza. ele consegue. Mas eu fazia com uma pancetta muito boa. Então, se não tem guanciale, vai ser uma pancetta muito boa. Lardo, ele tem uns lardos muito... Quem gosta de cozinha. Exatamente. Então, o cardápio era assim. Depois, quando eu comecei a ir muito mais pro Piemonte e comecei a apaixonar pelo Piemonte, falei, não, agora eu vou estar sutilmente tirando alguma coisa e colocando o prato do Piemonte. E aí foi indo. O Piselli foi se piemontizando. E desses rabiscos iniciais lá no caderno, como você vê essa evolução do Piselli ao longo dos anos, cara? Porque de uma ideia, né, de um projeto inicial lá pro que é hoje, né? Então, né, você vê a vida vai fazendo coisas, vai acontecendo coisas que a gente nem imagina, né? E nem planeja. Eu solto assim, deixa
deixa a vida me levar, né? Com fé em Deus e pé na tábua, como dizem, fé em Deus e pé na tábua, vambora, né? Então, como é que é? Eu tinha o sonho de ser garçom nos Jardins, cara. Aí, de repente, Tinha um restaurante nos Jardins. veio um restaurante. Aí, não, abriu o Piselli, tinha uns ciúmes do Piselli, assim, minha ervilhinha, aqui, a ervilhinha, muito ciumento com a minha ervilhinha, a única ervilhinha, não vou ter filial, não vou ter essas coisas e tal. Passa-se os anos, né? E eu ali, só a intenção sempre melhorar de qualidade, sempre evoluir qualidade, sempre evoluir, aperfeiçoando, porque também, quem que faz isso? A clientela, né? Os clientes começaram a frequentar até clientes mais refinados que eu imaginava. Porque como eu projetei uma tratoria e eu falei, bom, meu público vai ser um público que vai no Bexiga, né? Esse público que quer Ali era gastar mais um tradicional. pouquinho mais que a cantina, mas não vai gastar muito e tal. Eu mirei num público, só que eu fui surpreendido positivamente. Conquistei sim um público novo, mas veio um público que eu já conhecia de alta renda. E esse público de alta renda começou a falar, Juscelino, cadê o Tartufo Bianco? Cadê mais Barolo na carta? Então foi me empurrando, me incentivando a progredir, Ah, é sempre mais, né? a evoluir. E isso, ótimo, veio de encontro que eu gosto. Eu quero sempre crescer, progredir, evoluir, descobrir produtos melhores, fornecedor melhor, esse sempre é o objetivo. E aí eu participei de alguns outros negócios em paralelo. Em 2009 eu fiz com meu filho o Zena lá com o Carlos Bertolazzi, montei, fiquei um tempo junto, depois deixei para eles tocarem e foi muito bem, continua muito bem. Participei de outros negócios no mercado aí, ajudando outros grupos à expansão, tal, aprendendo também, né? Em 2014, o Gereissati, que já estava frequentando o Piselli há muitos anos, estava jantando lá e no Iguatemi tinha um Gero, que eu era funcionário, né? E ele veio me falar que o Gero, no próximo ano, 2015, ia sair, porque não ia renovar contrato, coisas aí deles lá. E eu poderia ter um Piselli no Iguatemi. Isso me gelou. É aquele no centro, né, lá, né? Eu já fui lá uma vez. É o melhor lugar do shopping. Pô, é animal, assim. Melhor ponto do Brasil. E não tem cara de restaurante, né? Que lá é muito louco, né? É. Porque no centro do shopping, assim, é lindo, 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 lindo. Quando ele me falou isso, eu gelei de novo. O friozinho na barriga bom, né? Friozinho na barriga de novo. É. Falei, doutor Carlos, eu nunca imaginava ter um outro Piselli. Para mim, o Piselli é uma ervilha única. Eu sou muito ciumento com o Piselli. Ele falou, pensa num Piselli diferente. Lá, o local vai ser diferente. Vai lá conhecer como é que vai ficar a arquitetura daquele lugar no ano que vem. Daí eu fui, vi o projeto que estava sendo feito ali de reestruturação de shopping, feito por um dos arquitetos mais renomados do mundo, que o escritório é em Paris. O cara chama Eric Carlson, é um dos melhores do mundo. Faz Louis Vuitton, Gucci pelo mundo. E eu tinha conhecido esse arquiteto um tempo atrás por amigos em comuns, tal. E quando eu vi o projeto, como ia ficar todo aquele entorno, falei, nossa, É muito bonito lá mesmo. é muito lindo. E eu pensei comigo, né, para fazer um restaurante aqui, nesse lugar, eu tenho que ter esse mesmo arquiteto, porque senão não vai ficar, como diz no interior, ornando. É. E eu falei pro seu Carlos, olha, eu queria fazer o restaurante aqui, quero, mas eu preciso da sua ajuda, que eu quero que esse arquiteto faça o restaurante. E aí ele me ajudou, e ele concebeu que esse arquiteto fizesse o restaurante. Todos nós juntos ali, a várias mãos, né? Aí vou te falar, nossa, e o Eric Carlson é o alfaiate da arquitetura. Ele ficou uma noite comigo jantando no Piselli Jardins, entendendo a minha vida. Toda essa história da ervilha. Ele estuda você. E eu já tinha experiência, como era o projeto anterior lá, e sabia o que eu não queria. E falava para ele, o restaurante tem que ficar projetado com um bar no meio, um lounge e salão, porque lá não pode parar. Abriu 11h30, meio-dia, ele não pode parar. Então tem que
almoço é muito forte, mas à tarde o pessoal tem que continuar entrando para tomar um café, para tomar um drink. Ele tem que ficar girando o dia inteiro. Porque não é um custo barato ali, né? Então você É, precisa realmente exatamente. pôr para rodar mesmo, é isso que você falou. Exatamente. E aí, ele fez 3 projetos para mostrar. Um deles, que era com o bar no meio, falei, esse aqui e tal, e foi muito certeiro. E abrimos em setembro de 2015, fizemos um ano agora, 10 anos agora. E um sucesso absurdo. E a gente se inspirou no sul da Itália, lá, né? Por isso que é Piselli Sud. E fizemos um menu agora de 10 anos com inspirações do sul da Itália e passei naquela cidadezinha que eu te falei de Tietara, onde faz a colatura de alite, que o pessoal pega o alite fresco, põe numa barrica de madeira, sal grosso, põe um peso em cima e bota um recipiente embaixo, fica gotejando, extrai um óleo de alite. Aí você faz um espaguete com alho, óleo, um pouco de alite picadinho. E essa colatura, que é o gran finale, assim. O aroma deve ser sentido lá na esquina, né? Nossa, e o gosto. E trouxe na mala um pouco dessa colatura aí. E vai estar lá no Piselli Sud, no cardápio agora, esse espaguete com colatura. Então, a inspiração sempre é Itália, né? Vou agora de novo e sempre agora muito mais pro Piemonte. Aí tem um produtor do Piemonte que é o Icardi, que eu gosto muito, da família do Cláudio e a Maria Grazia, que são fenomenais. E por essa representação do Piemonte que eu sempre faço ali no Piselli Jardins, com tartufo, trazendo vinho do Piemonte, tive o privilégio e a honra no ano retrasado, eu fui condecorado Cavalheiro de Tartufo e Vinho de Alba. Pô, que legal. Lá num castelo perto de Alba. E eles sabem fazer esse Nossa, tipo de evento. de evento. É uma pompa, é um evento assim, com uma música, são celebrações, Meio que medieval. cerimonial, é um cerimonial muito bacana. E um castelo, o salão do castelo, uma pessoa de fraque lá na frente, com uma cartola, lendo o currículo de todos que serão entronizados a Cavaliere. E aí, quando eu estava esperando a minha vez, assim, e a pessoa começou a ler meu currículo, pessoas ali do mundo inteiro, lotada aquele castelo, e eu comecei a refletir da Horta de Ervilhas até aquele lugar ali, eu falei, eu sou abençoado. Eu sou uma pessoa muito abençoada. Foi difícil manter a alma do Piselli nessa nova unidade, assim, porque é realmente uma coisa... Na Novo, ele tem uma arquitetura diferente, ele é moderno, né? Mas o nosso DNA, a nossa cultura, está em todos os Pisellis, que é o nosso estilo de serviço. A gente ama servir e o meu jargão é maravilhoso, né? Então, desde que eu era maître, eu descobri o seguinte: quando o cliente escolhia um prato, eu falava maravilhoso. Eu percebia que ele ficava satisfeito com a escolha. Ele tinha certeza que ele escolheu bem. A aprovação da escolha. Ele pedia um vinho, podia ser um Chianti, o mais barato da carta. Maravilhoso. Porque se aquele Chianti estava na carta, era bom. Era correto, né? Então, o meu jargão maravilhoso foi pegando assim, e aí eu fui trazendo para a equipe. Então, a equipe tem esse DNA de servir, né? Do jeito maravilhoso de ser. Então, isso foi impregnando, né? Então, a nossa cultura do Piselli é isso. Lógico que aí depois abrimos em Brasília, abrimos no Centro Histórico, na Rua Boa Vista. Não, e abrir em Brasília também é aquele ciclo, né? Juscelino Kubitschek, e ter um restaurante lá também deve ser um outro orgulho, né, cara? Muito. É assim, a nossa vida, como eu te falei, né? Você vai sendo empurrado, sendo levado aonde você nem imagina. Você vê, eu cresci ouvindo meu avô contando história de Brasília e JK. Veio para São Paulo. Aí, lógico, depois de alguns anos em São Paulo, passei para Brasília, porque eu queria passear, conhecer.
Comecei a fazer amigos de Brasília, donos de restaurantes. Beleza. Chega final de 2020, ainda ali, pós-pandemia, né? Tava finalizando a pandemia. Final de 2020, o Iguatemi veio me convidar para fazer um Piselli em Brasília, né? No lugar onde tinha sido o Gero. Puta, aí também. Que loucura, hein? Uma loucura. Eu fiquei emocionado, mas assim, a gente tava saindo da pandemia, Um processo complicadíssimo. dificuldade financeira tremenda. E o Iguatemi sempre foi parceiro. Não, vamos se ajudar um ao outro, vamos fazer juntos, tal, tal, tal. Eu falei, então, eu vou lá dar uma olhada como é que tá lá, o shopping, tudo. Aí eu peguei no final de 2020, eu peguei durante a semana, um voo, eu sozinho, fui para Brasília. Eu deixei minha esposa, a Renata, que sempre me apoia muito. Cheguei do aeroporto, fui pro Memorial JK. Foi muito emocionante, porque eu chorei, lembrei do meu avô. É lindo aquele museu. Lindo, lindo, lindo. Fiquei lá um tempão. A gente tava passando um momento emocional meio complicado também, né? Tudo muito aflorado, né? Uma A coisa louca. sensibilidade ali é flor da pele, né? Tava complicadíssimo. Dali fui pro shopping Iguatemi de Brasília, passei no shopping e tal, e fui no local do restaurante, ver a estrutura que tinha, que ficou, né? Ficou montado lá, a cozinha, ar-condicionado, exaustão. Eu tinha que fazer uma reforma do salão, mudar a cara, pôr a cara a Piselli, né? Eu assim, a emoção falou mais forte. Eu voltei e falei, vamos. Juscelino tem que estar em Brasília. Justíssimo, né? E aí deu muito certo. E abrimos no meio de 21, que já tinha acabado a pandemia praticamente, né? E estava retomando já, e foi retomando aos poucos, e estou muito feliz. Brasília, acabei fazendo amigos, e todo mês eu faço uma confraria lá de vinhos, todo mês um tema diferente, às vezes tem produtor de vinho que está lá junto, sempre importador parceiro, e tem muitos clientes lá que adoram esse tipo de evento, e com isso eu vou fazendo amizades, e é uma das coisas que eu gosto muito. É um ciclo vicioso isso, né? Esse mundo da gastronomia, do vinho, é uma coisa meio ímpar, né? É um privilégio a gente poder estar inserido nesse mercado, né, cara? O vinho me proporcionou muita coisa, né? Ou quase tudo, sabe? Você vê, lá do St. Peters, do livro do Saul Galvão, comecei a entrar no mundo do vinho, né? Depois tal. Olha a minha vida como é que foi. Muito pelo vinho. O sangue empreendedor estava na veia, porque meu avô, meus tios, meu pai sempre foram pequenos empreendedores, né? Então, e aí fazer negócio virou uma coisa natural, né? Sempre gostei de fazer negócio, sempre fui negociante, sempre gosto de negociar lá com os produtores de vinho, com os nossos fornecedores aqui. Então, isso é uma coisa que eu gosto de fazer. E a marca Piselli é uma marca muito forte, né? A gente aqui de São Paulo, a gente conhece muito bem. E extrapolou, né? Hoje em dia você tem produtos também com a marca Piselli, Sim. né? Aí fui desenvolvendo, né? Começou com vinho, É. depois foi vindo outros produtos, e hoje tem café com Orfeu, drinks, tem mel de Joanópolis, tem várias coisas, eu trago de Joanópolis, queijo de cabra, que é o Buruçã, é feito exclusivo Piselli em Joanópolis, é o que vai no patê de ervilhas, Cara, no nosso couvert. esse patê de ervilhas é um negócio surreal. É muito bom, É cara. muito bom. É muito bom, é muito bom. Pessoas muito bom. pegam um patê de ervilha lá no restaurante, onde eu compro isso aqui, né? É muito bom, cara, é muito bom. É. E vem 2 patês ali, né? Vem o de ervilha e vem um... Então, aí o que aconteceu, né? Nós inovamos agora nos últimos tempos. Um tempo atrás, eu acrescentei sardela no couvert junto, e aí eu acabei direcionando a sardela para o Piselli Sud, que é sul da Itália, a sardela é mais sul, né? E nos jardins, nós colocamos no couvert uma coisa muito piemontesa, que é espetacular, chama banha calda. Banha calda, normalmente no Piemonte, eles pegam aquela panelinha do fundi, coloca azeite, alho, que eles deram uma fervida no alho, alite, e deixa ali numa quentura não muito, né? Não pode ferver. Eles pegam vários legumes
salsão, nabo, erva doce, cenoura, e cortam em pedaços e fica chunchando os legumes nessa mistura e comendo. Isso é um ritual. Isso é uma coisa piemontesa. O que nós fizemos? Eu fiz essa mistura de alite, azeite, alho, fizemos uma emulsão, aí deixo na geladeira, ela endurece, fica um creminho. Creme, né? E eu ponho os legumezinhos, que é erva doce, e salsão e cenoura, junto no couvert. Cara, isso aí... Ai, Eu juro que eu quase não saio do cover ali. é espetacular. E aí também E é difícil você identificar que é alite, aquilo ali. é muito delicado. É muito sutil, assim, é muito... A princípio eu falei, o que é isso aqui? Camarão? É muito delicado. É muito sutil, é E aí, muito legal. aí, uns 2 anos atrás, eu estava no Piemonte. Aliás, eu estava em outra região da Lombardia, visitando um chefe lá, um restaurante, que ele ia vir para cá fazer settimana italiana comigo. E aí eu falei, tô montando a padaria porque eu quero fazer o pão piselli exclusivo, receita nossa, tal. E aí ele me deu o lievito madre, um levain de 100 anos. E ele me trouxe uns anos atrás. E meu irmão sempre trabalhou comigo na cozinha e tal, e ele especializou em padaria, em uns pães. E ele toma conta do levain, desse lievito madre. E nosso pão também é feito com percentual de farinha italiana, com o lievito madre italiano. Nota-se, assim, que é um negócio... Aí, é difícil. Tem uma frase que eu tô falando nos últimos tempos: o paladar não regride. Não regride, Pra você cara. comer um pãozinho branco depois fica difícil. Eu confesso que eu pulei o legumes, eu fui mais no pãozinho com... Com azeite. É. Se você põe um azeite no prato, um pouquinho de sal e passa aquele pão. Por isso que eu sou sempre uns quilinhos a mais. É difícil, cara, é difícil. Sempre tem uns quilinhos a mais. É muito bom, cara, é muito bom mesmo, assim. E você vê, né, o Piselli no centro histórico, o que aconteceu? Na década de 90, eu fui garçom ali na sede social do Jockey Club, era um glamour. Ali estava os bancos, o centro financeiro era ali. Então era um almoço glamuroso naquela época. O pessoal não podia entrar no restaurante sem terno e gravata. E aí passou, depois de uns anos, o Jockey fechou, veio a pandemia, o centro ficou muito deteriorado. E o seu Alfredo Kutait, presidente da Associação Comercial, sempre foi meu cliente e tal, tinha amizade com ele sempre. Em 2021 ele me liga, fevereiro, março, acho. Vem aqui tomar um café comigo. Eu cheguei na Rua Boa Vista, fazia muitos anos que eu não tinha ido para o centro, daquela região ali. E cheguei lá e lembrei, me emocionei de novo, que eu tinha sido garçom naquela rua, muitos anos atrás. Aí eu subi no prédio da associação, que é aquele prédio do impostômetro, onde, em frente ao do colégio. Ele estava no último andar, com um restaurante novinho, montado, tudo, reformou tudo, tinha mesa, cadeira, com uma vista linda para o centro histórico, uma cozinha pronta. E ele falou, olha, tá voltando agora, daqui a pouco a pandemia vai passar, daqui uns 4, 5 meses, e tá voltando o pessoal aqui da Bolsa, nós da associação, que tem bastante empresa aqui dentro, o judiciário, que precisa de um piselinho aqui de segunda a sexta. E aí, mais uma vez, a emoção falou também mais alto. Eu falei, seu Alfredo, fui garçom nessa rua, década de 90, voltar aqui com o Piselli, é muita honra, vamos fazer. E aí tá lá uma operação nossa para almoço segunda a sexta, e que é um sucesso. E é muito legal porque a associação eles fazem muitos debates, vai lá sempre governador, deputado, prefeito, ministros. Então tem novamente um almoço glamuroso lá na Rua Boa Vista, no Piselli. Isso me dá muita alegria. É a influência italiana com o jeitinho brasileiro, né, cara? É muito isso, né? É um acolhimento, assim, eu fui nos jardins ali, cara, é um acolhimento muito legal, assim. O sommelier lá que atendeu a gente, puta, de uma... É o Hélio. É muito gente boa. Aí você vê isso no dia a dia, assim, na dinâmica, porque chega a gente abraçava ele,
uma coisa diferente de alguns restaurantes que você vê por aí. É, a sabe? gente, a gente, a gente tem uma relação com os clientes muito, muito pessoal mesmo, sabe? Muito familiar. Tem muitos clientes que, né, há 20 e poucos anos vão lá toda semana, tem a mesa preferida, já é amigo Cantinho ali. já é amigo da equipe. Fala, tipo, uns entram na cozinha cumprimentar os cozinheiros, sabe? Ele tem uma relação. E clientes que eu já conhecia lá de trás, né? Então, assim, alguns clientes têm 35 anos que tá comigo, que me seguem, né? Isso é muito privilégio. Muito. É muito privilégio. E vindo mais para esse universo do vinho aqui, como que você faz a construção hoje das cartas de vinho, de diferentes. Porque são diferentes públicos, né? Querendo ou não. Sim, sim. Assim, a nossa base é mais Itália, né? Para todos. O Piselli do Iguatemi, por exemplo, que já é um diversificado ali, tem vários públicos, ele tem um pouco de América do Sul, um pouco de Europa, né? Tem uma diversidade boa, e também rótulos importantes, porque é muito democrático lá no Iguatemi, né? Tem pessoas que estão ali almoçando dia a dia e querem tomar uma taça de vinho e pronto. Tem pessoas que de outros estados, outros países, que estão tranquilo, passeando, conhecendo de férias, sentam e quer tomar um vinho acima de R$ 1.000 o custo de garrafa, né? Então tem para todos os gostos, né? E os jardins, cara, dos anos para cá, como essa coisa do Piemonte foi piemontizando o cardápio, os jardins hoje ele tem mais vinho do Piemonte. Itália, mais Piemonte, e brasileiro, e lógico, ali Europa, um pouquinho de França. Um punhadinho de Portugal. tudo ali, né? Mas assim, cada vez mais, e está chegando esse ano, mas um produtor novo do Piemonte, cada vez mais Piemonte e Jardins. Eu quero que seja uma embaixada do Piemonte. Essa é a minha paixão. Você comentou também que abriu a porta para alguns brasileiros, né? Como que você vê hoje Como que tá o vinho brasileiro hoje nas cartas do Piselli, apesar de ter essa pegada muito italiana com jeitinho brasileiro? Sim. Você... Não, eu sempre sou apaixonado por produtos brasileiros, desde que sejam de boa qualidade. Sempre fui. Eu torci pela nossa produção de vinho local, produção de salumeria, que aqui está um ótimo exemplo, os queijos, né? Um salto de evolução muito grande. Muito, 10 anos. muito. Então, a gente trabalha hoje com excelência em termos de salumeria, de queijos. E os vinhos também, a gente está sempre evoluindo muito bem. Tanto os espumantes do Sul, é o nosso melhor vinho da América do Sul. Da América, né? Da América. Da América, concordo com você. E dos anos para cá, a grande novidade é o vinho de inverno, que eu também acompanhei, né? Acompanhei e fui provando, desde ali das vinícolas Espírito Santo do Pinhal, e depois, quando cheguei em Brasília, em 21, comecei a conhecer lá o pessoal de Brasília, Viso, Cerrado, da Dupla Poda, né? Então, sempre fui muito entusiasta, e torcendo para esse mercado de vinhos brasileiros também evoluísse. E aí, nos Piseres tem uma página dedicada a vinhos brasileiros. Né? Tem do Sul, tem de Santa Catarina e tem uma parte dos vinhos de inverno. Então, sempre nós temos gringo, estrangeiro, que quer tomar um vinho brasileiro, quer experimentar o vinho brasileiro, né? Então, temos que ser patriotas, né? Não, justo, cara. Eu acho que é uma das grandes oportunidades que a maioria dos restaurantes perdem, principalmente quem tem público que vem de fora, né? É ter o vinho brasileiro na carta, cara. Porque, pô, o cara vai vir, um francês vai vir aqui tomar vinho francês, não vai. O cara viajou de navio e... Não tem sentido, né? E eles querem conhecer coisas novas, né? Um exemplo, o Ângelo Gaia. Eu estava visitando ele no ano retrasado, eu acho. E estava batendo papo com ele lá na Itália, tal, como é que tá tudo. Ele pega uma caneta e um papel e ele começa a anotar. Como é que tá? Política, como é que tá isso, como é que tá aquilo, tal, tal, tal. E novidade, que tem novidade no Brasil. Aí, um ano retrasado, eu falei, olha, vinho de inverno. O Brasil tá... Como é que é isso? Aí eu expliquei para ele um pouco, né? Ah, interessante. Colhe no outro período, sim, colhe em agosto, no tempo de sol, né? Mas é em outra região do Brasil, sudeste, centro-oeste.
que interessante. Passou uns meses, ele veio para o Brasil. Ele veio, a Mistral trouxe ele para fazer alguns eventos, né? E tinha um jantar no Piselli marcado. Só que no almoço desse dia, ele estava com alguns jornalistas num almoço, e ele falou, olha, o Piselli, chama ele de Piselli, estava lá comigo, falou dos vinhos de inverno, eu queria provar, eu vou lá no Piselli hoje à noite. Aí a Suzana Varelli, deixa comigo, eu vou providenciar. E aí pegou alguns, era Sacramento, era Casa Tess, Só e era a outra vinícola super famosa ali da Expedição do Pinhal, minha memória tá ruim agora, a Guaspari. Guaspari. E aí mandou lá pro Piselli e me avisou, disse, o Gaia tá indo lá, ele quer provar. Tal. Pegou as 8,80. E aí eu dei para ele provar lá no jantar, no Piselli, e ele gostou, falou muito bem. Falou assim, estão no caminho, tem aí um futuro muito bom pela frente. Então foi muito especial esse acontecimento. É isso que eu falo, cara. A gente tá num caminho muito bonito do vinho aqui pra a nossa região aqui, né? Sudeste, Sim. Pra cima falando, né? Que faz tão pouco tempo que a gente tá produzindo, já tem umas coisas muito interessantes. Eu acho que o que falta ainda pra gente é equilíbrio. Acho que falta um pouquinho de equilíbrio em algumas coisas, principalmente questão de álcool, questão de estrutura, acidez. Olha que a gente tá chegando lá. Sim, a gente tá chegando, né? Eu acredito que sim. Também tem o pessoal que está produzindo, eles são muito abertos a ouvir a gente, né, as opiniões e tal. Então, eles estão muito ligados, né? Porque eles também são novos no assunto, estão aprendendo, estão evoluindo, né? Então, tem muito a crescer. E eu acredito que os vinhos de inverno do Brasil ainda vai fazer muito barulho pelo mundo, viu? Vai, pô, eu tomo os vinhos lá do Murilo lá, me lembra muito um vinho de apacimento, né, cara, de tão sobremaduro que assim, a estrutura me lembra muito, assim, a maioria dos vinhos mais robustos de Syrah, né, principalmente os Syrahs, assim, mais alcoólico, mais frutadão, assim, pra mim é quase um vinho de apacimento, cara. Estão descobrindo também as castas, né, que dão, por exemplo, no Cerrado, a Syrah começou fazendo ótimos vinhos, mas, por exemplo, nos anos pra cá, a Cabernet Franc está fazendo vinhos excelentes. Adoro. Né? Chenin Blanc, várias uvas que estão testando, tá indo muito bem. Então, é uva, é o porta-enxerto, é o Isso. clone, é uma variação tão grande com o solo, com a altitude, clima, são tantas variáveis que até a gente chegar nos 200 anos para se produzir um bom vinho, né? Eu tô para ir para a Expedição do Pinhal, que faz muito tempo que eu fui para lá, e depois já tem outras vinícolas, novas vinícolas. Um monte, né? Eu Projetos mega. Eu tô para ir, tô querendo passar um final de semana lá. E é pouco, hein? Né? Fim de semana é pouco. Não tem dá que ir numa quinta da segunda-feira. Nossa, não dá pra fazer muita coisa, não. É porque assim, é difícil você ficar pipocando de uma em outra ali, né? Ainda mais que você vai numa Guaspari da vida. Você já foi na Guaspari? Então, não fui até hoje. Eu fui convidado várias vezes e nunca aconteceu, não consegui ir, meu. Lógico, cidade ali e o nível de atendimento dos caras. Eu, lógico, provei, tem vindo a carta da Guaspari, participei lá no início, né? Sou muito amigo do Paulo Guaspari, né? Que ele tem a dele agora. Ele fez a vinícola dele agora. Então, tem muita história aí. É muito louco. Você acredita que em Joanópolis tinha muitos anos atrás um senhor que trabalhava comigo numa chácara e tinha várias frutas no pomar lá, né? E essa coisa do vinho, você vai entendendo o vinho, vai lendo, né? E sempre eu senti a dificuldade do pessoal do Sul com a chuva na época da colheita, né? Ali janeiro, fevereiro, né? Tem muita chuva e tal. E eu falei para esse senhor lá em Joanópolis, há uns 20 e poucos anos atrás, falei, você acha que dá para inverter a poda de uma fruta para ela produzir num período que não tenha tanta chuva? Ele falou, lógico, a gente fazia isso com, não sei se era ameixa,
Era alguma fruta que ele fazia numa fazenda da região, que o dono era um cientista que pesquisou e tal, e fazia versão de poda para produzir num período de sol. Eu falei, cara, por que eu não faço com vinho isso, hein? Fiquei com aquilo na cabeça. Só que eu não sabia que não dá para fazer no sul. Aí, passado um tempo, veio o Paulo Gaspar me contar que tinha feito vinhedo, né? E que o projeto era isso, inversão de poda para colher em agosto. Falei, nossa, que maravilha isso. Que coisa, hein, meu? O mundo do vinho. Maravilhoso. É incrível, cara. É, E a gente que vivencia o Sudeste aqui, pra gente pô, é incrível, né? Porque você tem 1h30, 2 horas de carro aqui de São Paulo, você tem um circuito de vinho, né? Sendo que você tinha que pegar o avião e ir pro sul, né, o cara? estado de São Paulo tá maravilhoso, né? Tá, cara. Cada vez melhor. Estão cobrando que nem gente grande também, né? É. Tudo bem, é tudo mais caro, tudo mais complexo, mas, cara, a gente tem um futuro muito bonito aí. E é legal tá vivenciando isso hoje, sabe? Tipo, Sim. é muito privilégio tá vendo tudo isso acontecer e, pô, tomar o prógono aqui nessa mesa com o Murilo, da primeira videira, sabe? Do primeiro lote ali, cara, é muito. Primeira estrada O primeiro estrada é o primeiro vinho, de né? vinho, né? E aí o prógono é uma pequena parcela, é a primeira parcela desse vinhedo aí, que é o. Cara, surreal, assim, surreal. Então, eu falei pra ele, fiquei emocionado quando eu tomei o vinho aqui com ele. Eu falei, cara, um privilégio. Porque tinha que colocar uma estátua desse senhor ali no triângulo Tem. do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. Tem, Eu já falei isso tem. umas vezes aqui, até alguém colocar, viu? Tem. Pô, Esse eu vou te falar, viu? que assim, é uma técnica que já existe há séculos, tudo bem, mas tinha que ter algum maluco pra fazer o negócio rodar, né, Fazer cara? acontecer, né? É. Na prática mesmo, fazer acontecer. E Juscelino, o que não falta na tua adega, assim? Aí é gosto pessoal mesmo, né? O que você gosta de beber mais, cara? Vinho do Piemonte. Piemonte? Eu sou apaixonado pelos brancos do Piemonte. Aliás, ontem eu provei um Roer Arnés que estava tão maravilhoso, né? Essa região do Piemonte, que é de Roero, é uma região pouco conhecida, mas os brancos são excepcionais. E eu quero explorar um pouco mais essa região. Que até eu gosto, né? Porque todo mundo, Piemonte, ali, Alba, vai para Barolo, Barbaresco e tal. Eu gosto muito, mas eu gosto de explorar uns cantinhos mais desconhecidos, né? Monferrato, por exemplo, é uma região muito interessante, que a Barbera ali é famosa, a Barbera, ela tem Freisa, uma uva que quase ninguém conhece, que dá vinhos excepcionais. Então, Branco do Piemonte tem a Cortese também, que eu adoro, que o Icardi faz um vinho excepcional. E Barbeira. E eu acabo tomando muito mais Barbeira no dia a dia, porque para mim é um vinho mais fresco, um vinho mais alegre, não é tão pesado, Vai muito bem com comida, né? vai bem com comida, ele te faz salivar. É um vinho que desperta o paladar, A próxima garfada. e aí o paladar não regride. É, isso aí é pra tudo, pra vinho, pra comida. É, É um negócio meio é, complicado, né? exatamente. É igual a mente, né? Depois que ela É, expandir um pouquinho ali, cara, é difícil. é isso. E, pô, quais são os próximos passos do Piselli aí, cara? Tem algum plano maluco? Como é que tá? Então, eu tô tentando fazer venda na internet, sabe? Uns anos atrás, eu e minha esposa, né? Até por causa da pandemia, minha esposa, a Renata Russo, ela é de origem italiana e sempre gostou de ir para Itália junto, então a gente sempre curte muito a Itália juntos, né? Isso é muito bom. E aí, ela falou, vamos fazer um E-commerce. e-commerce e tal. E começamos um tempo atrás, fiz o site do Piselli.com.br virar um e-commerce para vender produtos que a gente usa, produtos que a gente importa, tal. Esse é um desafio, porque é um mundo à parte, né? O mercado é à parte, outra realidade. Você tem uma competição aí louca, invisível, mas gigante, né? Lógico, aí eu vou para um lado que vou ter produtos exclusivos, cada vez mais, né? Não adianta eu colocar o vinho que outros 100 vendem no Ah, mercado. não. Aí você vai entrar numa seara maluca. Exatamente. Ah. Então, estamos aprendendo, né? Aí
a minha esposa fez a Casa Russo, que é tudo para mesa posta, que a gente também está trazendo algumas coisas da Itália, ou de algum artesão local que faça também coisas mais exclusivas. Então a gente agora, esse ano, abrimos o Piselli Campinas. Está bem recente, abrimos em fevereiro. Um Piselli no Shopping Iguatemi Campinas. Então a gente está ali colocando no trilho o Piselli Campinas e colocando no trilho esse e-commerce, né? Porque a gente quer disponibilizar para os clientes os vinhos que a gente traga com exclusividade, principalmente do Piemonte, de vender nesse e-commerce que a pessoa tem em casa, em qualquer lugar do Brasil e tal. Esse é o nosso desejo aí de proporcionar isso. O e-commerce eu acho que tem um caminho muito tranquilo, vender para os seus próprios clientes, né? Esse Já é uma coisa mais rica que já é essa clientela fiel aí de longa data. É conseguir colocar na mão dele o processo, né, cara? Sim. Esse é o nosso desejo e desafio. Muito bom. E se você tivesse que dar alguma dica pro Juscelino lá de 17 anos de idade, que tava falindo com a ervilha torta, o que você diria, cara? Porque assim, cara, uma trajetória muito bonita, né? De ciclos que iniciam e que se completam e que volta para o mesmo lugar ali de uma forma diferente, né? Muito louco, cara. É verdade. Eu falaria para ele o seguinte: faça exatamente como você fez. Tudo igual. Tudo igual, porque, lógico, nessa jornada, você tem, lógico, os tropeços, os escorregões, né? Muito mais, né? Do que qualquer Você aprende na marra, né? Aprende ali errando. Lógico, né? Se eu fosse fazer a mesma trajetória, alguns erros eu evitaria, né? Mas foi muito bacana a jornada. Eu recomendo sempre que essa força, essa fé em Deus continue assim, tal, passando para as pessoas, para meus filhos, tal, né? Essa jornada aí, que é muito legal. Pô, Juscelino, maravilhoso, né? Maravilhoso. Que isso? Maravilhoso. Pô, maravilhoso, de verdade, assim. Só antes da gente fazer um brinde, então, só aproveitar e agradecer nossos apoiadores. Então, Triuva com esse Vale Belo aqui, barricas, muito legal, Alvarinho Chardonnay. Precinho, então 10% de desconto. Aproveita aí, Somcast 10. Acessa lá triuva.com, QR Code na tela, link na descrição. Agradecer essa charcutaria incrível aqui da Encânera, o gão sempre perfeito com os temperos. Queijólatra, o Elvio, um parceiraço nosso aqui, uma pessoa ímpar também, um ser humano, sensacional. Se você quiser também, aproveita e vê o episódio com esses dois cidadãos aqui, também com o cara da Triuva, já vieram aqui, a gente já bateu um papo, então tem episódio todo mundo, QR Code na tela, link na descrição, Somcast 10 também, cupom de desconto pro Queijólatra. E, Juscelino, maravilhoso, cara, obrigado do coração, cara. Muito vida obrigado. longa ao Grupo Piselli. Amém, para vocês também, vida longa. Maravilhoso. Maravilhoso.